Olá, olá, daqui Lídia Palminha e hoje aqui no meu cantinho, no jardim que eu tanto amo, que eu gosto tanto de vir, ao fundo o Rio Tejo. Está calminho por aqui hoje. Venho prestar honra a mim, enquanto mulher, lá pelas 18 e qualquer coisa, fará 25 anos que fui internada no Hospital de Santarém para parir o meu primeiro filho. Portanto, há 25 anos, por esta altura, eu ainda não fazia ideia que ele iria nascer naquele dia. Tenho que ser sincera, isto foi só tudo a seguir mais ao almoço. Mas por esta altura já estava à espera daquele serzinho que viria parar às minhas mãos, completamente dependente de mim. Realmente, pela 1 da manhã do dia seguinte, ele nasceu. E recordo-me muito bem de o ter nos meus braços e recordo-me que ele ia crescer também. Então, se ele um dia vai crescer, se ele um dia vai ser grande, então eu tenho que aproveitar cada minuto do ser pequeno. Na verdade, nós não conseguimos aproveitar, não há como. Quando eles só se tornam independentes e seguem a vida deles, e ainda bem que assim é, esse é o movimento da vida. Não há outro movimento. Mal é quando os filhos não saem de casa. Eles precisam de seguir em frente, tal como nós seguimos. É parte do movimento da vida. Então, quando nós chegamos a esta altura, nós percebemos que afinal de contas não aproveitamos. E não dá como. É impossível aproveitarmos tudo. Nós somos seres físicos que temos muitos sonhos, que queremos muitas coisas, mas a vida é limitada. A liberdade é apenas ilusória, não existe. Hoje olho para trás e tanta coisa que eu gostaria de ter feito com ele, aliás, com os meus 2 filhos, e não consegui. E motivos foram imensos. E não há culpas para nada nem para ninguém. Porque nem tudo aquilo que nós queremos e desejamos é mesmo para ser concretizado. É mesmo para ser dado. Eu recordo-me que quando estava na preparação para o parto, havia mães que projetaram licenciaturas, mestrados. Aquelas crianças ainda não nasceram e já tinham uma profissão, já tinham um caminho e, sendo nós energia, aquelas crianças já nasceram com um peso imenso, de uma responsabilidade, de corresponder aos seus pais. Eu vou ser sincera, não me passou pela cabeça profissões nem nada. Aquilo que me passava pela cabeça era mesmo que eles nascessem com saúde, que eles nascessem inteiros, que eles nascessem bem e que eu ficasse com capacidades para realmente cuidar deles. Não me recordo de ter delineado alguma vez alguma profissão para os meus filhos. Não. Recordo-me, sim, de querer que eles fossem irmãos, de que eles sejam bons seres humanos. E tal como ontem falava com o meu filho mais novo, aquilo que eu desejo é que eles sejam uma versão melhorada de mim e do pai deles. Tudo o resto é com eles. A profissão, o caminho. Mamãe e papá só estão aqui para segurar nas mãozinhas para caminharem. As projeções criam prisões. Recordo muitos que sonhavam em pôr os filhos no futebol e depois os filhos até nem davam para jogar a bola e depois aquilo era uma tragédia. Eu recordo-me de ter passado por imensos atividades extracurriculares para integrar o meu filho mais velho e ele não queria nada, portanto, para mim qualquer uma era boa desde que ele ficasse integrado. As expectativas que nós criamos sobre nós e sobre os outros vai realmente tornar-nos seres que nos vamos considerar mais dia ou menos dia como incapazes, como falhados. Vamos atribuir culpas, mas isso não existe. As coisas são como são, estão no lugar que estão, estiveram no lugar que estiveram, aconteceram como tiveram que acontecer. O dia de hoje
tem que ser tomado como o presente. O passado só pode servir como lição, como mestre para o presente, porque o dia de amanhã nós nem sabemos se ele existirá. E quando nós vivemos presos no passado, eu podia ter feito isto, eu podia ter dado aquilo, nós podíamos ter feito aquele outro, se calhar poderia ter educado desta forma, não o devia ter naquela escola. Se nós passarmos a vida lá, presos nessas teias que não nos levam a lado nenhum, porque é passado, nós não vamos conseguir viver o presente. E os nossos filhos, como são parte de nós, não vão conseguir ter um presente também em paz, porque todos somos um, estamos todos ligados. E na verdade, o futuro é uma ilusão. Nós não sabemos se o futuro existe, nós não sabemos se o amanhã existe. E vamos perdendo tempo do hoje, agarrados ao ontem, para ver se temos um amanhã melhor. E não aproveitamos o hoje. Qualquer pessoa, já dos seus 60, 70, dizem que não aproveitaram a vida, o crescimento dos seus filhos. E, na verdade, isso não é tão possível quanto se pensa que é possível. Porque nós temos uma vida muito condicionada, pelo menos para quem trabalha, para quem tem que trabalhar, para quem é multifacetado e tem que ser multifacetado. E muitos pais depois projetam as ausências, as faltas, as tristezas que tiveram nos filhos. Pessoas que tiveram ausência de pai ou de mãe vão prometer não ser ausentes, mas isso não é possível, nós seremos sempre ausentes de alguma forma. Pessoas que foram muito agredidas vão prometer que não vão bater nos filhos, etc, etc, não vão agredir, mas se calhar tem que haver um equilíbrio, não é? Porque se não houver uma regra, eu não estou a falar em tareias, ok? Nem pensar, mas quando não há regras, também não há caminho. Pessoas que quiseram ser bailarinas, que quiseram ser jogador de futebol e os pais não deixaram, vão projetar e depois as crianças nem querem, nem têm jeito nenhum para o bailado, nem têm jeito nenhum para jogar a bola e depois vão sentir a culpa, porque é inconsciente, porque os pais projetaram, mas projetaram as suas vidas no caminho dos seus filhos. Não é por vocês, por nós pais, termos tido falhas, ausências, dores, que os nossos filhos não as vão ter de outras formas, porque todos nós temos o nosso caminho. A questão está depois nos padrões. Quando existem padrões, é preciso sentarmos, e é a nossa obrigação enquanto pais sentar e perceber qual é o padrão dos meus filhos em relação à minha própria vida. O movimento de viver é muito interessante. Eu vejo a vida como um tabuleiro gigante em que nós somos peças desse mesmo tabuleiro. E a nossa função enquanto peças não é sermos iguais a todos. Nós não temos que ser iguais. E por isso mesmo tantas e tantas pessoas passam vidas errantes porque lhes é cobrado ser igual à família ou têm tanta necessidade de pertencer que são iguais aos outros e depois têm vidas tristes, inglórias, porque acredito, a minha função não é ser igual aos outros, a minha função é ser igual a mim mesma, é ser eu mesma. Dentro do equilíbrio social, familiar, é ser eu mesma. Encontrar esse equilíbrio não é fácil, mas também não é impossível. Eu acredito firmemente que o desafio da vida é sairmos desse tabuleiro. E sair desse tabuleiro não é vivermos na normose, é tudo normal. Não é vivermos uns atrás dos outros, é
é sermos nós mesmos. Ser nós mesmos dá trabalho, dá luta, porque nós vimos muito de uma cultura do pertencimento, ter. Veja uma coisa, vamos imaginar uma família de um casal com 5 filhos, e há um que sai fora dos restantes 4. As discussões com aquele são imensas, porque o mais fácil era serem todos iguais. Quando um sai diferente, a vida fica complicada, porque é um desafio maior. E a nossa mente não quer desafios, quer que seja tudo igual. Quando esse vai embora, fica uma réstia de uma emoção, mas olha que se lixe. Ele também era diferente dos outros. Pensa-se muito assim. E o outro foi embora, foi como água, foi com dor. E com o tempo vai cuidando da mágoa, vai cuidando da dor. E afinal de contas, o que pensava que fazia falta até nem faz falta. Porque a vida não é ter, não é por ser ADN. Isso é uma crença. É por sermos humanos. O ADN não pode ser superior ao ser humano. Ser humano é muito mais que ser ADN. Espero que os meus filhos tenham aprendido isso. E eu acredito que sim. Observo isso neles todos os dias, ou quase todos os dias, nas conversas. Nada lhes impus, nem eu nem o pai. Fizeram o percurso que eles quiseram, estão fazendo o percurso que querem. Se podiam fazer melhor, não faço ideia. A vida é deles. Eu sou apenas a mãe. Aquela que um dia teve os filhos nos braços e eles eram totalmente dependentes de mim mesma, que com o tempo fui dando a mão, fui dando o melhor que sabia e que pude, porque nós só damos e só passamos o que sabemos e o que podemos, mais nada. E que aos poucos fui lembrando-os que eles tinham que ser autónomos, aliás, muito autónomos. O meu esposo dizia muitas das vezes que eu era demasiado exigente nisso. A autonomia é importante. Quando me falhou a mim, precisei de ser autónoma. Aquilo que eu pensei muitas das vezes é: se eu falho ou o pai falha, é preciso eles serem autónomos. E depois seguirem a vida nas suas asinhas, conforme é o eu deles. E quanto a isso, é deles. O melhor que eu quero para os meus filhos é somente que eles sejam uma versão melhorada de mim e do pai deles. Porque tudo mais é um caminho. E assim como eu tive o meu, eles também têm o deles. E a projeção de sonhos, de conquistas, vai trazer às crianças sentimentos de culpa, de insucesso, solidão. E tendencialmente eu sou muito observadora, desde pequena que eu sou muito observadora. Também já escrevi imenso sobre isso, porquê de ser muito observadora. E realmente na observação, quando nós observamos sem julgamento, observamos para aprendizado. Nós conseguimos perceber isso mesmo, que é preciso deixar os nossos passaritos voarem. Porque nós também voamos. Por mais que seja... eu não posso dizer que seja difícil, porque eu entendo isto na boa. O meu filho mais velho, com 18 anos, ficou em Lisboa a trabalhar. Portanto, eu encaro a vida nisto mesmo. Portanto, para mim não posso dizer que seja difícil. É a minha forma de encarar a vida. Eles têm que seguir o seu caminho. Mas para aqueles pais que são como muito agarrados, muito apegados, eles têm que seguir o seu caminho. Eu recordo-me de uma vez
Eu estava no atendimento ao público e houve uma senhora que chegou a mim e disse-me que ia à procura de uma informação para o seu bebê. Eu lembro-me disto assim, muitas vezes quando se fala destes assuntos. E eu trabalhava na Câmara Municipal e eu olhei para a senhora e peço desculpa para o seu bebê, não me parece que nós tenhamos aqui alguma resposta. Ele disse, tem, é que ele vai ao dia da Nacional e eu preciso de saber a que horas é que a caminhoneta está aqui. E eu olhei, mas quantos anos tem o seu filho? Tem 18 anos. Ok. O seu bebê. Ok. E realmente aquela mãe levou o filho com os 18 anos pela mão até ao lugar onde estavam os outros também à espera. Mas a verdade é que eles não são bebés tantos anos. E eles precisam de seguir o seu caminho. Nós precisamos de os libertar também. Há muitos pais que aprisionam os filhos e não têm essa noção. Não está errado. É preciso despertar isso. É preciso entender que eles não são nossos. Eles são da vida, tal como nós somos da vida. Tal como os nossos pais foram da vida, os nossos avós são da vida. E ser da vida não é sermos uns dos outros. Não é porque nós temos no bilhete de identidade o nosso nome como pais deles que temos direitos de os aprisionar. Eles precisam de seguir o seu caminho. E quando eles seguem em liberdade, eles retribuem com a mesma liberdade. É um movimento bonito. Daqui a tempos havia aqui uma senhora que estava a reclamar, cobrando o filho porque o filho não vinha visitar, e dizendo que certamente o filho viria lhe estar a mentir porque disse que os netos precisavam de estudar e ele tinha que os ajudar, e etc, etc. É preciso compreender que a vida vai caminhando e quando os nossos filhos tiverem realmente filhos, eles vão ser também pais. E vão ser pais e vão ter responsabilidades, não é? E normalmente são sempre os avós que vão ficando, como eu costumo dizer, na reserva. Não é porque, muitas das vezes, nem é por abandonos, nem... É um processo de vida. E hoje em dia, as pessoas de idade têm tanto, mas tanto, por onde realmente continuarem a viver, sem estarem apegados. Um dia deste alguém me perguntava porque é que eu estava a enverdar pelo caminho que estou a enverdar. Eu disse, porque um dia, se eu tiver vida para isso, eu vou ser velha e eu quero ser uma velha ativa, não quero ser uma velha inativa, não quero ser uma velha de estar no sofá à espera que venham ter comigo, quero ser uma velha de ir ter com alguém, quero ir além, quero continuar a minha vida a ir, a caminhar, não quero ficar parada à espera, eu quero continuar a ir, eu quero continuar a estar lá e eu não posso cobrar quem não pode vir. Eu só posso ser e ter forças para continuar a ir. Mas pronto, esta é a minha visão. E dentro desta minha visão que hoje é esta, não sei se daqui a 10 anos será a mesma, sou imensamente paz com este meu pensamento, com este meu estar. Hoje é um dia muito feliz para mim. Mãe de primeira. Ser mãe de segunda foi basicamente a mesma coisa que mãe de primeira. Cada parto é um parto, não há partos iguais, ou pelo menos eu acho que não. Até porque as equipas médicas são diferentes, até porque nós já evoluímos, cada criança é uma criança, cada colega de quarto, cada vez que vamos
parir a uma colega de quarto diferente, não são todas iguais. Acho que deve ser assim mesmo uma grande coincidência, dois partos ter as mesmas colegas, portanto isso é improvável. Portanto, cada criança tem o seu caráter, tem a sua força, tem o seu próprio caminho e o equilíbrio, o olhar de forma igual, esse é o desafio imenso da vida. Que o façamos na liberdade, compreendendo que de facto os filhos não são nossos, são da vida, tal como nós. Infinitas bênçãos para ti. Eu sinto-me tão abençoada. Gratidão.